Imagina comigo, trabalhar em uma ponte ferroviária, no meio da floresta africana, no Quênia. Fica lá o dia inteiro e à noite volta para a tenda, junto com vários outros trabalhadores. E tem que passar a madrugada, sem dormir, morrendo de medo, porque quando menos se espera, um leão pode invadir a tua tenda, te arrastar para o meio da selva e te devorar vivo. Essa assustadora realidade foi o que vários trabalhadores enfrentaram no ano de 1899. O meu nome é Christian e hoje eu vou contar para vocês resumidamente a história dos dois leões de Tsavo. No final do século XIX, os britânicos estavam construindo uma ferrovia que cruzava boa parte do Quênia, mas chegaram em determinado ponto em que se encontraram diante do rio Tsavo, e lá foi necessário os trabalhadores construírem uma ponte ferroviária, e isso levou em torno de 9 meses. Então os trabalhadores tiveram que viver acampados em tendas, porque não havia casa e nenhum lugar para eles repousarem por perto. Os primeiros dias da construção da ponte foram até que normais. Então chegou um certo dia em que os trabalhadores começaram a ouvir gritos no meio da madrugada. Quando foram ver o que tinha acontecido, um homem tinha acabado de ser levado para o meio da floresta, e ele havia acabado de virar comida de leão. No outro dia, os restos mortais do trabalhador foram encontrados no meio da selva, e lá foram encontrados pegadas de leões. Pois é, não era um leão, na verdade eram dois. E com o passar dos dias, isso aconteceu de novo, e começou a se tornar frequente. Isso deixava os trabalhadores completamente apavorados, porque eles não tinham nenhum tipo de segurança, como eu já falei. Eles dormiam em tendas feitas com pano. E isso começou a afetar muito o psicológico dos trabalhadores. Imagina só viver em uma tenda e de repente ouvir um grito e saber que uma pessoa está sendo arrastada viva para dentro da floresta, prestes a virar comida. Então eles tiveram que tomar providências para resolver isso. Foram feitas fogueiras ao redor do acampamento para proteger as pessoas, na esperança de que os leões tivessem medo do fogo. Foi colocado ao redor das tendas pelos trabalhadores cercas de espinhos, cercas vivas, para que eles pudessem se proteger à noite dos leões. E o chefe da construção, John Patterson, que era um coronel, montou uma torre de vigia em cima de uma árvore. E ele costumava ficar em cima da árvore de noite, cuidando dos leões, na esperança de poder abater pelo menos um. O problema é que o acampamento tinha pouca claridade, assim dificultava bastante a vida do caçador. Já os leões não precisavam de claridade nenhuma, e a cerca de espinhos para eles não era nada, e pessoas continuavam morrendo. O curioso é que algumas pessoas encontradas mortas não havia sinais de que haviam sido devoradas. Ou seja, algumas pessoas os leões matavam simplesmente por matar, como se estivessem tentando assustar as pessoas daquele lugar. E com isso, e com o fato dos leões serem muito ágeis e não terem nenhum tipo de dificuldade para se esquivar do caçador e nem das armadilhas do lugar que ele fazia, as pessoas daquela época começaram a suspeitar que aqueles leões eram na verdade espíritos. E com isso, muitas pessoas acabaram indo embora daquele lugar. E muitas ameaçavam abandonar a construção, assim deixando a empresa britânica em péssimas condições, porque a obra não podia parar. E então, depois de 9 meses de terror psicológico sobre aquelas pessoas, e muitas pessoas ameaçando ir embora da construção, outras pessoas morrendo, várias armadilhas frustradas na tentativa do John Patterson capturar os leões, finalmente um dos leões acabou sendo abatido. E cerca de 2 semanas depois, o segundo leão também acabou sendo morto. As histórias nos contam que cerca de 130 pessoas foram mortas pelos leões de Tsavo, mas os pesquisadores que estudaram os leões acreditam que não chegou a mais de 30 mortos. Mas, mesmo sendo um número bem pequeno, 30 pessoas mortas num período de 9 meses, não deixa de ser uma coisa bem assustadora. Após abater os 2 leões, o coronel John Patterson vendeu os 2 leões empalhados para o Museu de História Cultural de Chicago, onde se encontram até hoje. E depois de muito tempo de terror, a ponte conseguiu ser finalizada. E ela se encontra lá até os dias de hoje.